Tudo bem, enquanto todas as outras empresas de robótica do planeta estão tentando ensinar humanoides a dobrar sua roupa ou te entregar um café, uma startup americana olhou para tudo isso e disse: não, vamos armar o nosso. Não estou exagerando nem tentando te enganar. O CEO literalmente disse publicamente que eles estão colocando capacidades letais em seus robôs humanoides. Em breve. E quem está coordenando tudo é Eric Trump, filho do presidente. Isso é real e está acontecendo agora. Ao ver o cenário global, tudo parece ainda mais insano. Vamos falar sobre isso. A empresa se chama Foundation Future Industries e o CEO deles é um cara chamado Sankar Pathak. Agora, Pathak não está escondendo a missão aqui. Quando perguntaram para ele sobre isso, ele disse, abre aspas, temos algumas coisas cinéticas que estamos explorando. Coisas cinéticas. Isso é linguagem da indústria de defesa para sistemas de armas. E ele não está falando de um plano para daqui a 10 anos, não. Ele diz que provavelmente vão revelar alguma coisa nos próximos meses. O robô dele se chama Phantom MK-MK-On, e além do combate direto, a empresa está apresentando ele para logística, reconhecimento e trabalhos de inspeção. Não se engane, o principal uso aqui é um robô capaz de lutar. E aqui está a parte que realmente me chamou a atenção. A fundação diz que já testaram o Phantom MK-MK-1 com as forças ucranianas. A Ucrânia basicamente se tornou o campo de testes ao vivo do mundo para a guerra autônoma e semi-autônoma. Drones aéreos, pequenos barcos não tripulados e veículos terrestres compactos. Militares do mundo todo estão observando esse conflito e tirando lições dele. Agora humanoides passam pelo mesmo processo. Porque aqui está a questão sobre pernas versus rodas ou esteiras. Pernas conseguem lidar com terrenos que veículos simplesmente não conseguem. Escombros, escadas, portas, prédios desabados. A ideia é que um humanoide possa futuramente substituir soldados em tarefas que hoje matam soldados. Antes que pense ser fantasia de alguma startup, os militares dos Estados Unidos já querem isso há tempos. A DARPA, o Departamento de Ciência Maluca do Pentágono, organizou grandes competições de robótica humanoide entre 2012 e 2015. Atualmente, o Exército possui o programa Check-Stack Humanoids, que financia o desenvolvimento de, abre aspas, capacidades humanoides militarizadas. Essas são as palavras exatas. A Foundation não está criando essa demanda do zero, só foi a primeira a focar agressivamente nesse mercado, que até agora tem sido lucrativo. Estamos falando de contratos governamentais de milhões de dólares, mas vamos fazer uma ressalva nisso. Durante um segmento da Fox Business em abril, o apresentador promovia um contrato de 24 milhões de dólares com o Pentágono que a empresa teria conquistado. Mas, quando os detalhes foram realmente examinados, a situação ficou mais nebulosa. A Foundation só foi fundada em 2024, poucos meses depois, eles compraram a Boardwalk Robotics, que colaborava com o Institute for Human and Machine Cognition, IHMC, organização de pesquisa sem fins lucrativos da Flórida, que é genuinamente respeitada no campo dos humanoides. E, quando questionada sobre detalhes dos contratos, a Foundation apontou 2 contratos herdados da Boardwalk e 3 que vieram através do IHMC. A empresa ainda não obteve novos recursos do governo por si só. O pedigree é real, mas a ideia de contrato com o Pentágono é um pouco exagerada. O que nos leva ao fator Eric Trump. Ele não é só investidor, mas também o principal conselheiro de estratégia da empresa. E Pathak teve uma frase incrível sobre ele, dizendo que as pessoas não percebem que ele, na verdade, é um engenheiro no fundo, que ele faz muita usinagem em casa, usinagem em casa. E nesse mesmo segmento da Fox, Eric Trump estava elogiando os robôs, dizendo como eles fazem um soquinho com você, dão high five, seguem seus comandos. Então ele disse que trazer autonomia de IA mudaria a indústria, mudaria a aplicação militar, mudaria o setor de hotelaria, que os usos são ilimitados. E citando diretamente, eu acho que é uma coisa muito bonita. Um robô que te dá um high five e também pode carregar um sistema de armas. Bonito é uma palavra para isso. E já que estamos falando sobre como as empresas estão usando IA, aqui vai algo útil. A maioria de vocês votou em 7 agentes de IA pelos quais as empresas estão pagando de 3 a 10 mil dólares agora na enquete de ontem. Então, vamos dar isso de graça. Ele explica quais agentes as empresas compram, quanto custam, quem precisa e como identificar os clientes certos. Também aborda o ROI, taxas de configuração,
mensalidades e como pode ser uma lista realista de clientes de $10.000 por mês, sem necessidade de codificação. Você pode acessá-lo pelo link na descrição do vídeo, certo? Agora de volta ao vídeo. Ok, mas é aqui que precisamos de um choque de realidade, porque existe uma diferença enorme entre o marketing e o estado real da tecnologia. Robert Griffin, um pesquisador sênior do IHMC que liderou um projeto envolvendo o Boardwalk e assessorou tecnicamente a empresa, disse que atualmente é difícil separar o estado da técnica atual do potencial máximo da tecnologia. Ele afirmou que criar um soldado robô real enfrenta desafios em praticamente toda a robótica. Veja, os humanoides evoluíram recentemente com motores mais baratos, sensores melhores e métodos de treinamento de IA que permitem que eles façam parkour e kung fu em demonstrações. Mas quando você os coloca em um ambiente desconhecido, tudo desmorona. Percepção e navegação ainda são grandes problemas. Esses robôs equilibram-se muito bem nos terrenos em que foram treinados, mas solos novos geralmente exigem novo treinamento especializado. E a manipulação física, realmente pegar e manusear objetos de forma confiável, continua sendo um dos maiores problemas não resolvidos em todo o campo. E sim, isso inclui pegar uma arma. Rodney Brooks, um professor emérito do MIT e uma verdadeira lenda em robótica, jogou um balde de água fria em tudo isso. Ele acredita que levará mais de uma década para humanoides operarem de forma confiável em ambientes complexos e desconhecidos. Um robô de combate teria que cruzar terrenos diversos, superar escombros em escadas e atravessar portas bloqueadas. Mesmo após obter isso em laboratório, ele afirma que transformar uma boa demonstração em implantação inicial na robótica leva pelo menos mais 10 anos. E ainda existe o campo minado ético, questões sobre confiabilidade, sobre retirar o julgamento humano das decisões sobre o uso de força letal. Tudo isso lembra o Exterminador do Futuro, goste ou não, e a reação de Patak, apenas um dar de ombros. Ele afirma que os cenários apocalípticos são, abre aspas, muito exagerados no caso dos humanoides. E ele tem esse discurso quase fatalista. Ele diz: eu gostaria de acabar com as guerras, mas não acho que consigo. Mas eu definitivamente posso contribuir para tornar a guerra mais precisa, reduzindo ao máximo os danos colaterais. Guerra de precisão através de robôs. Essa é a proposta. Você pode achar que isso é só mais um hype de empresa, mas considere o contexto global, que torna a história ainda mais relevante. Ontem, 17 de julho, em Shenzhen, China, a empresa Engine IA realizou o que chamou de primeira competição gratuita de luta de robôs humanoides do mundo. Chama-se Ultimate Robot Knockout Legend, URKL, realizada no Centro Cultural e Esportivo de Nanshan, em Shenzhen. 32 equipes de todo o mundo, todas pilotando a plataforma padronizada da Engine IA, o T800. E sim, eles realmente deram o nome de T800 ao robô de luta deles. A sutileza morreu. Ele tem 1,73 metros de altura e pode dar uppercuts, chutes giratórios e se levantar rapidamente depois de ser derrubado. A plateia foi à loucura quando um robô branco chamado Águia Branca acertou um chute alto certeiro na cabeça do seu oponente vestido de preto, matador. O destaque foi quando um robô teve a cabeça arrancada durante a luta. Perdeu todos os sensores montados na cabeça e mesmo assim continuou lutando. Continuou dando socos, suportou os golpes e terminou a luta operando só com os sistemas centrais do torso. Até Donnie Yen, astro dos filmes de ação, estava lá e disse que ver robôs reais lutando de perto era mais impressionante que tudo que já viu no cinema. E o CEO da Engine IA, Zhao Tongyang, falou abertamente sobre o propósito. O torneio valida o equilíbrio mecânico, a tomada de decisões em nível de milissegundos, a coordenação de sensores multimodais, o combate como P e D. As partidas são pontuadas por golpes eficazes, estabilidade, defesa e durabilidade. Enquanto os Estados Unidos debatem a ética de soldados robôs, a China testa robôs de combate como entretenimento público. E a escala de fabricação que vem da China é uma história à parte. XPeng, fabricante de veículos elétricos, planeja elevar a produção mensal do seu humanoide de ferro para mais de 1.000 unidades até o fim do ano, visando o lançamento global em 2027. No primeiro trimestre de 2027, a Iron começa a trabalhar como assistente de loja nas lojas da XPeng em toda a China
e depois se expande para o exterior. E os analistas do Morgan Stanley esperam que os embarques de humanoides na China atinjam 50 mil unidades em 2026 e 100 mil no ano seguinte. Isso já passou da fase de protótipo. Isso já virou uma indústria. Enquanto isso, essa tecnologia já causa caos no mercado de trabalho. Em Ulsan, Coreia do Sul, trabalhadores da Hyundai fazem a primeira greve parcial da indústria automobilística devido a robôs humanoides. Quando a Hyundai revelou seu novo robô Atlas em janeiro, em Las Vegas, com 1,88 metro de altura e articulações que giram 360 graus completos, as ações subiram 85% naquele mês e cerca de 40 mil trabalhadores sindicalizados entraram em pânico coletivamente. Um líder sindical, Kwon Tae-kun, disse que ficou genuinamente chocado ao perceber que muitos trabalhadores sentiram que haviam chegado à era em que carros seriam construídos por robôs em vez de mãos humanas. O Atlas custa cerca de $130 mil por unidade e se paga em aproximadamente 2 anos. Ele levanta instantaneamente 50 quilos, sustenta 30 quilos e funciona por 4 horas com uma bateria. A Hyundai pretende implementá-lo até 2028 em sua Metaplant da Geórgia, que não é sindicalizada. Em junho, adquiriu a participação restante do SoftBank na Boston Dynamics. Então, os trabalhadores estão se recusando a trabalhar 4 horas por dia, o que pode interromper a produção de 5 mil veículos e custar à Hyundai mais de 200 bilhões de won, cerca de 134 milhões de dólares. As exigências deles são sem precedentes. Salários fixos em vez de pagamento por hora, aumento da aposentadoria para 65 anos, garantias de emprego relacionadas à IA, bônus maiores. E isso importa muito além da Coreia. O país tem a maior densidade de robôs industriais do mundo, mais de 6 vezes a média global. E um pesquisador de Oxford, Carl Benedict Frey, diz que a Hyundai é onde a questão de saber se os trabalhadores podem resistir aos humanoides será testada primeiro. A Tesla planeja começar a produzir o Optimus até o fim do ano, a BMW testa o robô Aion na Alemanha e a Xiaomi usa humanoides em fábricas de veículos elétricos. A Mitsubishi quer iniciar a produção em massa no começo do ano que vem. A GM instalou dezenas de robôs colaborativos em sua fábrica em Detroit e demitiu cerca de 1.000 funcionários. O presidente do UAW, Shawn Fain, chamou isso de uma das revoluções tecnológicas mais profundas de nossas vidas, dizendo que a humanidade precisa dominar a tecnologia e não deixá-la nos ultrapassar. Só para lembrar o quanto essa tecnologia ainda está longe de ser humana. Por exemplo, na cúpula IA for Good da ONU em Genebra, uma empresa suíça chamada RB Labs apresentou Robert, o robô, com mais de 1,80 m de altura. Um robô parecido com o Tesla Optimus, de terno e gravata, cujo rosto na tela alterna entre Trump, Obama e Mark Zuckerberg. Ele foi projetado para imitar sutis sinais faciais não verbais e é bem rudimentar. Olhos se movem em direções opostas, caretas viram sorrisos alegres de repente. O próprio cofundador admitiu: ninguém vai confundir isso com o verdadeiro Donald Trump. Você pode reservá-lo para feiras e conferências, mas infelizmente não para festas de aniversário. E lembre-se, este é o mesmo setor mais amplo, onde aqueles clipes virais de 2024 do Optimus, servindo bebidas, acabaram sendo marionetes operadas por humanos remotamente. Esse é o cenário real. De um lado, robôs com rostos em telas, cheios de falhas e demonstrações encenadas. Do outro lado, uma startup com Eric Trump na folha de pagamento prometendo humanoides armados em poucos meses, torneios de combate em Shenzhen e linhas de produção chegando às dezenas de milhares. O grande marco de engenharia da Foundation para o Phantom MK2, a próxima versão, será ser o primeiro à prova d'água e poeira. Então, o super soldado robô finalmente vai sobreviver à chuva. Se achou tão fascinante quanto eu, curta e inscreva-se para mais. Obrigado por assistir, até o próximo.